E quem hoje representa o maior custo para o trabalhador e é o seu maior inimigo é o governo do PT. Aliás, se o PT roubasse menos, até porque pedir para não roubar nada, o trabalhador podia descansar mais. O brasileiro está sofrendo um massacre desse PT que o Paulo Pimenta e a Manuela vêm falar aqui. Aliás, o Paulo Pimenta falou em privilégio. Eu quero saber agora, Paulo Pimenta, quando você deixar a Câmara dos Deputados, tu vai renunciar cerca de 40 mil reais, que é a aposentadoria de deputado para o resto da vida. Tem que sentar numa cadeira de empresário, Paulo Pimenta. Sentar na cadeira de um empresário para ver. Fala, patriotas, um dos melhores debates que eu já assisti. Esse debate foi para os candidatos ao Senado do Rio Grande do Sul. O deputado Marcelo Van Hatten acabou com as narrativas e com as mentiras do Paulo Pimenta e da Manuela Dávila. Veja esse vídeo aí que está sensacional. Vamos ver esquerdistas sendo desmentidos ao vivo. Contra a reeleição, não quero reeleição, quero acabar com esse mandato de 8 anos de senador da República. Os Estados Unidos da América, que é um dos maiores países do mundo, é 4 anos. Deputado lá é 2 anos. Não tem foro privilegiado. Quando o Bill Clinton teve aquele problema com a Mônica, ele foi para um júri popular, não tem privilégio, como tem aqui. Aliás, o Paulo Pimenta falou em privilégio. Eu quero saber agora, Paulo Pimenta, quando você deixar a Câmara dos Deputados, tu vai renunciar cerca de 40 mil reais, que é a aposentadoria de deputado para o resto da vida. Os caras têm aposentadoria de 40 mil reais pro resto da vida. Eu que sou pobre, para me aposentar vai ser uma burocracia. Tantos e tantos brasileiros para se aposentar sofrem. O cara tem aposentadoria pro resto da vida de 40 mil reais. Eu acredito que para ser senador, em primeiro lugar, a gente tem que conhecer o Rio Grande do Sul. E além de conhecer o Rio Grande do Sul, tem que conhecer Brasília. Porque não adianta a gente conhecer os problemas do Rio Grande do Sul e não conhecer os caminhos, não ter capacidade de trabalho para poder enfrentar esses problemas e resolver esses problemas. Por que não podemos nos unir para apoiar o meu projeto que acaba com as bets do Brasil? Por que não podemos nos unir em torno de projetos como... Mas se foi o governo dele que autorizou as bets, o governo Lula... a prorrogação da suspensão da dívida do Rio Grande do Sul ou a criação do Fundo Constitucional. É para isso que eu quero ir para o Senado, para unir o Rio Grande e recuperar a força do povo gaúcho. E eu estou nessa luta única e exclusivamente para ajudar o meu país a tirar a esquerda do poder. Se nós continuarmos com mais 4 anos na esquerda, é uma questão de sobrevivência. Olha o que este governo está fazendo. É uma... Mais um ano de PT, o Brasil não aguenta não. Vai pro fundo do buraco, todos nós vamos juntos. Desfaçatez total. É falta de respeito. Nós perdemos a dignidade, o respeito. O Congresso Nacional, com Hugo Mota na presidência da Câmara dos Deputados, o Senado da República com Davi Alcolumbre. E tem gente que vem falar aqui que para ser senador tem que ter experiência e conhecer Brasília. Tem que sentar numa cadeira de empresário, Paulo Pimenta. Sentar na cadeira de um empresário para ver o que o empresário paga de tributos. Eu tive várias oportunidades na minha vida de entrar na política. Eu nunca quis entrar na política. E nessa reta final, eu estou entrando nessa disputa ao Senado, porque o Senado precisa de 54 senadores comprometidos com o país para botar Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli para fora, exigir o cumprimento da Constituição, resgatar o papel do Senado da República, a casa de Rui Barbosa, que está hoje a casa dos horrores. Nosso país hoje é um navio em alto mar, no meio de uma tempestade, sem bússola, sem comandante, sem absolutamente nada. A esquerda tem que sair do poder. Urgentemente. Primeiro, caro presidente, eu acredito... A Manuela Dávila sumiu. Faz anos, né?
agora reapareceu do nada. Que o maior inimigo da competitividade não é o Estado, é a insegurança, a imprevisibilidade, uma palavra que aparece tantas vezes repetida nesse manifesto produzido pelos senhores e pelas senhoras. E o nosso país não pode ficar refém do humor de um presidente de outro país que decide, por pressão eminentemente eleitoral de determinados cidadãos brasileiros, taxar os nossos produtores. Ela está falando do governo americano. E onde ela estava morando? Nos Estados Unidos. Que tanto contribuem para o desenvolvimento do Brasil e do Rio Grande. Quero lembrar apenas que a lei que criou as bets no Brasil foi proposta por Fernando Haddad, governo Lula. Quem for para o Google agora digitar PL 3626-2023, vai perceber não apenas que o governo Lula propôs, como votou a favor, tirando dinheiro dos mais pobres, que têm sido os maiores apostadores, inclusive de quem ganha Bolsa Família. Quem votou contra? Nós, do Novo, Marcel e Sanderson, votamos contra a criação das bets no Brasil, proposta pelo governo Lula. Eu tenho respondido a essa questão da jornada de trabalho, que eu sou a favor do fim da jornada 6x1 para quem não quer trabalhar na jornada 6x1. Você tem que dar liberdade para o trabalhador. Você tem que permitir que o trabalhador decida como e quando ele quer trabalhar. É isso que acontece no mundo desenvolvido. É isso que tem levado, aliás, migrações para outros países onde há mais flexibilidade no trabalho. Estados Unidos, União Europeia, aliás, inclusive o vizinho Paraguai tem recebido empresas brasileiras que operam lá muito melhor porque o Estado não atua no seu cangote como acontece no Brasil. Eu tenho também repetido que Fernando Haddad foi o melhor ministro da economia da história do Paraguai. E aí eu me pergunto, se há mais de 20 anos o PT está no poder, a maior parte desse tempo com Lula, por que então não foi proposta essa extinção da jornada 6x1 lá no seu primeiro ano de governo? Por causa das eleições, né? Só por isso. Em 2003, porque agora, às vésperas do período eleitoral, nós não podemos sucumbir à demagogia, nós precisamos muito antes, pelo contrário, trabalhar com a realidade. E quem hoje representa o maior custo para o trabalhador e é o seu maior inimigo é o governo do PT. Aliás, se o PT roubasse menos... É difícil isso acontecer, viu? Até porque pedir para não roubar nada, o trabalhador podia descansar mais. Eu proponho, portanto, e sigo defendendo isso, uma discussão séria, como está acontecendo no Senado. Jornada de trabalho flexível. O trabalhador decide, o empreendimento prospera, a produtividade aumenta e a qualidade de vida é muito melhor. Basta observar os exemplos internacionais que não teremos nenhuma dúvida sobre qual modelo devemos adotar para o nosso país. Que nós corremos um risco, é uma questão de sobrevivência, retirar a esquerda do poder, porque eles vão colocar, o próximo presidente da República terá 4 ministros, a vaga do Barroso, a Carmen Lúcia, o Fux e o Gilmar Mendes. O próximo presidente pode colocar 4 ministros no STF. Já pensou se for o Lula? Acabou com tudo. Vocês já imaginaram se o PT continuar mais 4 anos no poder com a caneta para nomear ministros do STF? Enfrentar a lavagem de dinheiro e precisamos proteger os cidadãos e cidadãs nesse momento. Vejam só, 86% dos brasileiros têm medo de golpe digital, não tem medo mais de morrer.
Tem medo desses golpes porque são desprotegidos. É preciso garantir na lei o enfrentamento ao roubo organizado pelo crime organizado, com a participação de parte importante de instituições que surgiram no período recente, já foi mencionado aqui, mas precisamos também garantir a proteção do cidadão e da cidadã, muitas vezes refém desses golpes e do crime organizado no mundo digital. Você anda nas ruas, nas praças, em todos os lugares, o brasileiro está cabisbaixo, o brasileiro está sofrendo um massacre desse PT que o Paulo Pimenta e a Manuela vêm falar aqui. Estados Unidos, a Manuela morou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o Donald Trump é o culpado agora das tarifas. Isso, Paulo Pimenta, foi esquema do Lula com vocês para que essas tarifas... Ele fala apontando na cara mesmo, né? ...fossem praticadas e o povo brasileiro não é mais trouxa. Não. O povo brasileiro sabe o que está acontecendo. Agora, eu tenho uma preocupação. Quem organiza, quem fiscaliza e quem dá o resultado das eleições. Essa é a minha grande preocupação. O último discurso de Donald Trump, ele mostrou o que fizeram nos Estados Unidos. Política tem que ser feita falando a verdade. E quem mente na política tem que ser desmentido, tem que ser desmascarado. Foi por isso que nós pedimos esse direito de resposta. Para que a gente estabeleça um limite ético para que as pessoas aqui falem a verdade. É mentira que o tarifaço tem a ver com o governo do presidente Lula. Essa é uma ação contra a soberania, é contra o PIX, é contra o etanol, é contra o biodiesel. Nós deveríamos estar unidos para defender o Brasil e não se utilizar dessa pauta para fazer demagogia, mentir e espalhar fake news. Eu quero dizer para vocês que atribuir a um esquema do presidente Lula o tarifaço é de uma falta de ética e de postura. Mas é a pura verdade, não adianta querer mentir, todo mundo sabe disso. Que não coaduna com a possibilidade da ocupação da cadeira no Senado. E eu falo isso como quem foi vítima de toda sorte de mentiras. Mentir tem que ser abolido da vida política nacional. Foi feita aqui uma acusação grave. Ele quer falar que não foi do governo Lula que autorizou as bets. Que foi o Lula que legalizou e aprovou as bets no Brasil. Chama o VAR. Extrema-direita espalha pelo Brasil que Lula é o autor da lei que permitiu as bets. É mentira. A lei é de 2018, o presidente era o Temer. Tinha 4 anos para regulamentar, Bolsonaro não regulamentou. Durante todo esse período, as bets operavam sem fiscalização, sem nunca recolher impostos. Foi no governo do Lula aprovada a lei para que as bets sejam fiscalizadas, paguem impostos e combatam o crime organizado. Lembrando a todos, as bets regulamentadas em 2023 pelo governo Lula, proposta 3626 de 2023, justamente a partir de então se criou o problema social que estamos enfrentando no Brasil, a epidemia das apostas online. Só quem é alienado e não acompanhou o Brasil ou o Rio Grande nos últimos tempos, para não se dar conta que foi então que a situação saiu absolutamente do controle. Quem lucra é o PT, é o governo Lula, e o cidadão mais pobre paga a conta. E a gente percebe que os candidatos do Lula evitam o tema do STF, dizem inclusive que há outros temas mais importantes. Eu não sei, Rodrigo, se há outros temas mais importantes, por que será que em todos os debates virou uma das perguntas principais a serem respondidas? Eu respondo, porque o Brasil não vai sobreviver sem impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, a começar por... Esse é corajoso, hein? Se eu morasse no Rio Grande do Sul, eu votava nesse aí para o Senado. Marcel Van Hatten. Alexandre de Moraes. E eu poderia discorrer por ordem alfabética ou cronológica todos os crimes cometidos, não só por ele, como por outros ministros do STF.
Mas no caso de Alexandre de Moraes, há 129 milhões de motivos para lembrar que uma esposa de ministro não poderia ter um contrato com um banqueiro corrupto para representar os seus interesses onde quer que seja. Aliás, é importante dizer também que nós precisamos uma troca urgente na condução do Senado da República. Não é possível admitir que um presidente do Senado, depois de receber o manifesto de 46 senadores, diga que ainda que 81 assinassem um pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não pautaria. Isso não é democracia. Isso não é respeito à vontade do povo representado nos senadores eleitos. Aliás, nós precisamos, senador futuro, próximo, Sanderson, junto comigo, ter uma maioria no Senado da República para eleger um presidente do Senado que paute impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Precisamos alterar os critérios de indicação, ter sabatinas que sejam realmente sérias, acabar com as decisões monocráticas, projeto que eu relatei na Câmara dos Deputados e ainda aguarda pela decisão do Hugo Mota para ser pautado no plenário. Mais de 66% dos brasileiros querem impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive do que hoje está mais famoso, que é um juiz ao mesmo tempo vítima, acusador e julgador. Algo que não se aceita em nenhum país do mundo. Espanha, Estados Unidos, Argentina, todos já viram o estado de exceção que nós vivemos no Brasil. Mas além de vítima, acusador e julgador, o nosso papel no Senado da República é tornar Alexandre de Moraes e outros réus e condenados pelos crimes que cometeram. Muito obrigado. Eu quero prestar homenagem à ex-deputada Manuela Dávila, porque a Manuela Dávila conseguiu acabar com a Operação Lava Jato com o Walter Delgado Neto, o hacker que fez o vazamento, quando o juiz conversava com o procurador, enfim e tal. Ela fez um grande serviço a essa nação, porque foram injustiçados aqueles que invadiram os cofres públicos, roubaram Odebrecht. O Marcelo Odebrecht foi lá na frente do juiz e disse assim: eu roubei tantos milhões, doutor, estou devolvendo agora. Devolveu. E aí sabe o que aconteceu? Os dois exterminadores da Operação Lava Jato, sabe quem é? Gilmar Mendes e Dias Toffoli. O Dias Toffoli perdoou, presidente Rodrigo, uma multa de 10 bilhões de reais dos irmãos Wesley e Wesley. O Sérgio Cabral está passeando em Ipanema, Leblon, Copacabana. Enquanto isso, a Débora do Batom pega 14 anos de cadeia. O Bolsonaro, sem cometer nenhum crime, está na cela, está em casa, preso, sem poder mandar nenhuma carta e nem usar celular. O Bolsonaro está preso. Nós temos 2.000 pessoas presas, irmãos nossos. Manuela, eu também não sabia que falar que você morou nos Estados Unidos te ofende. Talvez você tenha ido para o lugar errado. Eu acho que o lugar que você deveria ir seria Cuba. Um lugar bonito, bacana. Nós estamos diante de um dos momentos mais importantes da história desse país e da minha geração, a eleição mais importante. Ou tira a esquerda do poder, resgata o papel do Senado e exige o cumprimento da Constituição, ou tudo que foi falado aqui joga no lixo, porque não vai acontecer absolutamente nada. Se ficarmos com os candidatos do Lula, nós sabemos que o perdão de dívida vai ser para a Venezuela, vai ser para país da África, mas não para o estado do Rio Grande do Sul. Se decidirmos diferentemente e levarmos 2 senadores, Marcel e Sanderson, que defendem a iniciativa privada e de fato o protagonismo do Rio Grande do Sul, nós teremos mais prosperidade e perdão da dívida do Estado, que precisa se reerguer. Se optarmos pelo caminho que vem sendo traçado nesses últimos 20 anos pela esquerda no Rio Grande do Sul,
Nós teremos mais votos contra ampliação de penas para crime hediondo, castração química de pedófilos. Teremos mais votos contra combate à corrupção. Se optarmos por quem está, Marcel e Sanderson, nessa disputa por um Brasil mais seguro e com paz para o trabalhador, para o empreendedor, para todos os gaúchos e brasileiros, nós teremos também bandido cumprindo pena e as vítimas sendo objeto das leis, não aquilo que estamos vendo neste momento. Nós vemos aqui uma parceria com o autoritarismo da parte dos candidatos do Lula, que se beneficiam, seus partidos toda hora estão entrando no STF, acabando com... Verdade, principalmente aquele Lindenberg, né? Tudo ele vai pro STF, tudo. As decisões que tomamos na Câmara dos Deputados, ou os senadores lá do Senado, com a decisão monocrática de um único ministro do STF. Enquanto isso beneficia o Lula e a esquerda, prejudica o cidadão gaúcho e brasileiro que quer ver justiça sendo feito de verdade. E aí, patriota, se você gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha, me dá uma força aqui, segue meu canal para me espalhar mais notícias da direita no Brasil e no mundo. Forte abraço, fiquem todos com Deus. E se você é Flávio Bolsonaro, deixa aqui nos comentários o 22. Forte abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.